No Arrepiei de hoje você vai conhecer 3 testemunhos arrepiantes de enfermeiras, histórias que atravessam madrugadas em hospitais, corredores silenciosos e sala onde a linha entre a vida e a morte parece se apagar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque aqui todos os dias você vai ouvir relatos que desafiam a lógica e gelam o coração. Agora feche as portas, apague as luzes e prepare-se, porque a Sara vai te guiar por testemunhos sombrios. Eu sempre achei que o hospital tem dois cheiros diferentes, um que a gente sente de dia, misto de café passado às pressas, álcool gel e pano úmido, e outro que só aparece de madrugada, quando o corredor inteiro respira mais baixo. É um cheiro que mistura soro morno, sabão neutro e um restinho de perfume que alguém usou no banho antes de ser internado. Quem trabalha à noite sabe. Às 23 horas, quando o relógio do posto vira a página e os acompanhantes bocejam, o prédio muda de ideia e fica outra coisa. Foi numa dessas noites, num plantão que parecia igual a tantos, que eu entendi que as horas do hospital não são como as horas do resto do mundo. Eu estava no 7º andar, Clínica Médica B. A enfermaria ficava num L comprido, ala das janelas voltada para o pátio interno, ala do fundo para o prédio do centro cirúrgico, e no cotovelo, entre as duas, o posto de enfermagem com o quadro branco que a gente atualiza a cada troca de antibiótico. Era meu terceiro plantão seguido. A sonda do 712 entupia toda madrugada, o 708 tinha medo de dormir desde que chegou, e o 705 reclamava que a campainha tocava sozinha. Eu anotava tudo no meu caderninho cinza, um hábito antigo que ninguém mais usa, mas que me dá a sensação de que o mundo tem linhas que podem ser alinhadas se eu olhar direito. À 00:08, o monitor do 714 apitou uma saturação que não descia de 94% de jeito nenhum. Apitou, apitou, e quando cheguei lá a senhora dormia como quem recorda as conversas que não teve. Apertei o conector do oxímetro, passei um algodão na ponta do dedo, ajeitei o clipe. O monitor aceitou e calou. A luz do corredor fazia um retângulo no chão que parecia um envelope. Eu pensei no bilhete que a minha mãe sempre deixava na geladeira quando saía cedo pro trabalho: assopra o leite antes de tomar. A gente aprende tanta coisa olhando recados. Voltei pro posto e a Adri, técnica, me esperava com a bandeja de comprimidos. Ela tinha prendido o cabelo com uma caneta Bic porque as presilhas sumiam misteriosamente do armário no terceiro turno. O 705 chamou de novo, ela disse. Disse que a campainha do quarto dele toca, mas não é a dele. Eu olhei o painel. Não havia nenhum botão de leito aceso. Você trocou o receptor do 705? Perguntei. Troquei ontem, lembra? A gente duas riu sem humor. Quem faz noite manda piada sem graça pra longe pra conseguir caber no uniforme até o amanhecer. 2:04. O elevador do fundo abriu sem ser chamado. Eu ouvi o suspiro do cabo, a porta deslizando com aquele barulho de metal cansado e, logo em seguida, passos leves parando no meio do corredor. Os passos tinham um som que não era o som de borracha macia do nosso sapato antiderrapante. Era um tilintar pequeno, como se um chaveiro de metal batendo na anilha do crachá tivesse lembrado de respirar. Levantei o rosto do prontuário. O corredor estava vazio, mas a sombra do posto ficou um tom mais escura. A Adri levantou a cabeça do celular e perguntou, sem levantar a voz: Você ouviu? Balancei sim, com o queixo. Ela guardou o celular no bolso, e a gente ficou assim, um segundo a mais do que devia, esperando alguma coisa se apresentar. A campainha do 709 acendeu. Eu fui. Uma senhora magrinha, cabelo curto, olhos que já tinham visto o que a gente só descreve em prontuário, pediu água. Claro, Dona Lúcia. Ajustei o encosto, conferi o acesso venoso, anotei a diurese na plaqueta de cabeceira. Quando voltei com o copo, ela segurou minha mão com uma força que não combinava com os ossos finos. Moça, eu trabalhei aqui. Mas era outro nome. Outro uniforme. Perguntei onde e quando, mais por delicadeza do que por curiosidade. Na pediatria, no térreo. Eu ia a Rosário. Ela passava visita às 3. Sempre às 3. A senhora soltou minha mão, bebeu um gole, fechou os olhos. Se ela vier,
Você me avisa, tá? Eu prometi, sem saber a quem. 2h27. O interfone do posto piscou. O segurança do térreo dizia que a câmera do subsolo tinha detectado movimento no corredor das lavanderias. Talvez um gato, ele disse, ou um saco de roupa que caiu. A voz dele sempre tinha um fiapo de riso, mesmo quando não precisava. Perguntou se precisávamos de algo. Eu disse que não, que estava tudo sob controle, e agradeci. Desliguei, olhei para Adri, e a Adri olhou para mim como quem diz deixa abaixo. Na gaveta do balcão, debaixo dos esparadrapos, guardo uma foto dobrada. Não é de família. É uma fotografia velha do hospital, anos 80, preto e branco já quase cinza, que achei num arquivo morto quando tentávamos achar campos cirúrgicos. Nela, 3 enfermeiras posam no posto de pediatria segurando uma boneca com máscara de oxigênio. A do meio tem um coque tão firme que parece que o cabelo nasceu aprendendo a ficar preso. No bolso do jaleco dá pra ver, em letras de fita, o nome Rosário. Às vezes, quando a madrugada fica comprida demais, olho a foto rapidinho. Não é reza. É contagem de linhas. 3 e 2. O relógio digital do posto travou por um instante. Eu juro, os 2 pontos entre as horas e os minutos apagaram, depois acenderam. Nesse intervalo, o painel dos chamados piscou 3 leitos ao mesmo tempo, 705, 711 e 713. Corri. No 705, o senhor dormia de lado, a mão por baixo do rosto, como bebê que esqueceu de crescer. O botão da campainha estava solto em cima do lençol, virado para baixo. No 711, o acesso declampado sem gotejar. No 713, o suporte do soro tinha rodado meio centímetro para a esquerda, e foi só. Não era urgência. Era alguém lembrando a gente que os objetos têm manias. Voltei ao posto com a sensação de ter esquecido o gás ligado. A Adri mordia um biscoito de polvilho com raiva. Se for a turma do centro cirúrgico aprontando, eu vou lá e trago todo mundo para repor compressa. Eu ia rir, mas o elevador abriu de novo. Sem ser chamado. O visor não marcava número. A luz do interior ficava fazendo um quadrado preguiçoso no chão. O corredor, que já era silencioso, ficou do tipo de silêncio que empurra o ar para baixo da pele. Eu senti o peso do meu crachá no peito e resolvi ser prática. Faz o seguinte, Adri, confere o estoque dos 712 e 714, eu vou até a copa e trago 2 águas. Ela assentiu, grata por uma tarefa que tivesse começo e fim. A copa ficava na esquina do L, entre o posto e a sala dos acompanhantes. A geladeira antiga tinha um zumbido que sempre me lembrou canção de ninar. Peguei as garrafas, girei as tampas, e foi quando eu vi, no vidro da janela, o reflexo do corredor mostrava, por um segundo, uma sombra passando devagar. Não era alto. O coque firme, a silhueta de jaleco largo. Levei a mão ao interruptor. A lâmpada piscou, e a sombra deixou de ser sombra, voltou a ser só a minha imagem com o cabelo preso de um jeito bem menos decidido. Respirei fundo. Quando voltei pro posto, a Adri tinha o olhar de quem segurou o riso no lugar errado. O 705 acordou e disse que alguém conferiu a fronha dele, ela falou. E que tinha cheiro de alfazema. A palavra ficou parada no ar, com o peso de um rolo de atadura. Eu não uso perfume em plantão. Ninguém da equipe usa. O hospital tem regras que viram pele, nada de cheiros fortes, nada de esmalte que chame mais atenção do que a dor de alguém, nada de cabelo solto quando a veia te pede respeito. Alfazema era coisa de outra era. Lembrei da foto. Lembrei do subsolo. Lembrei da senhora que pediu água e disse eu e a Rosário. 3 e 7. Não foi descuido. Foi preciso. Na prateleira de cima do posto, onde ficam os prontuários dos pacientes que vão fazer exame de imagem cedo, havia um envelope pardo. Eu tinha deixado alinhado antes da meia-noite. Agora ele estava um dedo para fora, como se alguém tivesse puxado e desistido. Encostei com a ponta dos dedos. Dentro, além das guias, havia um papel dobrado em 4.
Papel de folha pautada, dessas que a gente usava no caderno brochura da escola. Abri. A letra era bonita, de quem aprendeu caligrafia e nunca desaprendeu. Lia-se: lembre-se de virar de lado de hora em hora. E, no rodapé, quase apagado, um TR com um ponto. O ponto parecia feito com caneta tinteiro. Eu fiquei com o papel na mão como quem segura um copo de vidro trincado, sabendo que qualquer movimento errado vai cortar. Tem alguém fazendo graça com o nosso plantão? Adri disse, tentando transformar aquilo em piada. Guardou o papel no bolso como quem guarda remédio amargo para usar depois. Eu sorri por obrigação. Olhei o quadro. Na coluna do 711, um adesivo antigo, amarelado de tanto sol mentira, dizia: virar a cada 2 horas. Quem colou aquilo? Em que ano? Eu não lembrava. 3h20. O telefone do posto tocou. O interno da portaria. Subiu uma senhora perguntando pela pediatria, o porteiro disse. Eu disse que não temos mais pediatria nesse prédio, que mudou pro anexo. Ela agradeceu e entrou no elevador. Eu perguntei como era a senhora. Pequena, coque, casaco de lã, sem pressa. Agradeci, desliguei, olhei pro painel do elevador. Marcava T. Depois, 1. Depois, 2. A Adri veio pro meu lado. Se ela aparecer, a gente oferece água e chama alguém da recepção, eu disse, meio para mim, meio para a madrugada. Não apareceu ninguém. O elevador subiu, parou, não abriu, desceu, parou, abriu no térreo. O interfone tocou de novo. Abriu sozinho, o porteiro disse, e não tinha ninguém dentro. Ele tentou rir. Se for a senhora procurando a pediatria, diga que aqui agora é só adulto. Eu disse que diria. Desliguei. Passei a mão na foto dentro da gaveta sem tirar. Só passei a mão. A textura do papel amolecido pelo tempo me ancorou no chão. 4h10. O 708 apertou a campainha. Ele tem medo de dormir. Sente, diz que alguém senta no pé da cama e fica enrolando um fio que não existe. Eu entrei, acendi a luz baixa, sentei na cadeira e falei qualquer coisa sobre o jogo de domingo. Ele sorriu. Você veio rápido hoje, disse, e mexeu no lençol como quem confere se é de algodão. Eu ia responder, sim, o corredor estava livre, mas não falei nada, porque ao lado da cama, sobre a mesa, havia um copo de água com uma compressa de gaze dobrada sobre ele, do jeito exato que a gente dobrava na escola técnica quando a professora ensinava a fazer compressa fria. Eu não tinha deixado aquilo ali. A Adri não tinha. O paciente não tinha. A madrugada é uma professora paciente. Ensina devagar. Às vezes, a gente só entende depois de muito tempo escutando o mesmo passo. Foi quando o 712 apitou. Sonda entupida. Eu e a Adri, no automático, montamos bandeja, seriga, luva, compressa, soro. Entramos. A televisão, muda, mostrava imagens de um desenho antigo, daqueles que repetem movimentos para economizar quadros. O senhor 712 resmungou de leve, mas não acordou. Quando terminamos, Adri disse, desde que eu trabalho aqui, eu nunca vi tanto a quase alguém no mesmo plantão. Eu assenti. Quase alguém era uma boa expressão. No corredor, o relógio do posto marcou 4h33. A gente começou a preparar a medicação das 5. Ampolas alinhadas, etiquetas com hora, dupla checagem. Eu li em voz alta para Adri, como manda o protocolo. Ela conferia a cada nome com o indicador. Na terceira ampolinha, de dipirona, o meu dedo esbarrou num papel. O mesmo papel pautado, dobrado, agora com outra frase, atenção às 5 horas. Pérolas às 5 horas. Eu olhei para Adri. Ela abriu a boca, depois fechou. Pérolas. Eu pensei em colar de senhora. Pensei na palavra que a gente usa sem pensar quando fala de secreção bronquíca esbranquiçada. Pensei no 714, com tosse que melhorava e piorava ao ritmo da televisão. 5 e 2.
A luz da janela do posto estava mais azul. O prédio do centro cirúrgico acendia as salas uma a uma, como quem liga um presépio por etapas. No 714, a senhora começou a tossir. Uma tosse com som de plástico amassado. Eu entrei, elevei a cabeceira, pedi para ela respirar pelo nariz, soltar pela boca, o ritual que a gente decora e que quase sempre funciona. A Adri trouxe a nebulização. No puxador da persiana havia uma fita azul desbotada, dessas de embalagens antigas. Eu juraria que não estava ali antes. A nebulização formava uma nuvem pequena, concentrada como uma memória que se recusa a espalhar. Quando a tosse cedeu, a senhora abriu os olhos. Rosário veio? Eu segurei a mão dela. Veio. Não perguntei por que falei assim. Às vezes, as respostas aparecem no corredor antes de a pergunta aprender a andar. Ela sempre vinha às 5, a senhora disse. Colocava meu travesseiro direito, mexia no meu cabelo, me chamava de pequena, mesmo eu nunca tendo sido pequena. Sorriu. Adormecia outra vez. Eu saí, encostei a testa no vidro do posto por um segundo, e lembrei da primeira vez que puncionei uma veia com segurança. Não foi livre de medo. Foi apesar dele. 6:05. A limpeza passou com o carrinho que toca a valsa baixinha. O cheiro do corredor mudou de novo, agora era de desinfetante novo, limão aguado, algo assim. A madrugada começava a ir embora, dobrando a roupa com cuidado para não amassar. Eu sentei para escrever a evolução dos pacientes e, quando abri o prontuário do 708, encontrei um clipe de metal preso a uma folha. Debaixo dele, outra folha pautada. A letra bonita, obrigada por virar. Menos ferida, menos dor. R. Eu respirei devagar, como quem tem medo de apagar uma vela sem querer. Na passagem de plantão, às 7 horas, a enfermeira do dia ouviu tudo. Ela é prática, objetiva, daquelas que cabem todas as medicações no bolso da jaleco e todas as histórias no olhar que não se permite fantasias. Pode ser alguém do andar brincando com vocês, ela disse, no tom em que se explica que a febre baixa depois do antibiótico. Eu balancei os ombros, como quem aceita o remédio sem ler a bula. Antes de ir embora, passei na copa para guardar minha caneca. A janela ainda tinha o reflexo do corredor. No reflexo, por um instante mais longo do que os outros, vi uma enfermeira de coque muito firme, passando os dedos pela fronha do 705, ajeitando como quem reza com as mãos. Eu virei o rosto para ver direto, não pelo vidro. Não havia ninguém. Só a dobra da fronha um pouco mais geométrica. No térreo, o porteiro, com seu fiapo de riso, disse: "Sabe que ontem eu fui no arquivo?" O almoxarifado pediu umas caixas. Achei uma pasta antiga, com crachás velhos. Tinha um com o nome a Rosário. É de 1986. A foto é muito séria. Eu pedi para ver. Ele levantou os ombros. Deixei lá. Mas se quiser, eu pego depois. Eu disse que tudo bem. Ele acrescentou, como quem conta o que sonhou: minha mãe usava água de alfazema no cabelo quando ia à missa. Sorri, agradeci, saí. O ar da rua tem outro barulho depois das 7. É barulho de feira que abre, de ônibus que baliza, de padaria que frita sonho. Eu caminhei até o ponto pensando em tudo e em nada, tentando encontrar nas mãos a confirmação de que eu não tinha inventado nada daquilo. No meu bolso, o papel pautado com a letra bonita fazia volume. Cheguei em casa, tomei banho, deixei a água escorrer pelo pescoço um minuto inteiro. Deitei e sonhei com gaze dobrada, fita azul, campainhas de leito que aprendem a falar baixo. Quando acordei, à tarde, a casa cheirava a café e a um restinho de perfume que alguém usou no banho antes de sair. Minha mãe tinha passado por lá e deixado um bilhete na mesa, a sopra antes. Eu ri, de verdade, e um pedaço do corredor do 7º andar veio ficar comigo por alguns segundos. À noite, quando vesti o uniforme de novo, prendi o cabelo no alto com uma presilha mais firme. Não era coque de filme antigo, mas estava mais decidido. No ônibus, as mãos lembraram o jeito certo de dobrar a fronha.
Quando entrei no hospital, senti primeiro o cheiro da madrugada, mesmo que ainda fosse cedo. Algumas coisas ficam com a gente o dia inteiro, só esperando a hora de acender. No plantão seguinte, a gente começou a virar os pacientes com mais disciplina do que o protocolo exige. O 708 dormiu melhor. O 712 não entupiu. O 714 pediu água e disse que sonhou com a pediatria de outro tempo, onde uma enfermeira chamada Rosário chamava todo mundo de pequena e passava visita às 3 em ponto. Eu disse que algumas horas se repetem até aprenderem a descansar. Por instinto que eu nem sabia que tinha, deixei uma fita azul, discretamente, no puxador das persianas do 7º. Não por superstição. Por cuidado. Por lembrança. Por respeito às mãos que passaram antes das nossas e que, quando a madrugada decide, ainda passam. Quando me transferiram temporariamente para a ala antiga do hospital, me avisaram como quem dá o caminho de um bairro que já mudou de nome. Lá a planta é diferente, cuidado com o quadro de luz do corredor do fundo, e as tomadas do lado direito do 2 oscilam quando chove. Eu ri, agradeci, levei meu caderninho cinza e um elástico de cabelo extra. A ala antiga tem cheiro próprio, uma mistura de madeira encerada que ficou guardada sob camadas de tinta e um restinho de éter que ninguém usa mais, mas que a parede insiste em exalar à noite. É menor, mais comprida, janelas altas, portas com olhos mágicos que não funcionam e um relógio de parede que se recusa a ser trocado porque faz companhia. No meu primeiro plantão lá, a equipe era enxuta. Eu, a Jo, técnica com mãos rápidas e voz baixa, e o Henrique, enfermeiro recém-chegado de outro hospital, ainda com o jaleco duro de novo. A temperatura tinha virado de uma hora para outra. No final da tarde, o céu fechou numa cor de ameixa, e à meia-noite caiu um temporal de lavar telhado por dentro. As goteiras anunciaram-se no corredor como se pequenos dedos batessem nos baldes que a manutenção já deixará estrategicamente posicionados. Eu conferia bombas de infusão, ajustava travesseiros, anotava horários de antibiótico como quem acompanha a respiração de um animal antigo. A madrugada no hospital ensina a falar baixo até com as canetas. Às 0h47 a luz piscou uma vez, duas, três, e o mundo ficou menor. Não foi aquele escuro de cinema, foi um escuro de gaveta fechada. O gerador demorou 1,5 segundos a entrar, o suficiente para eu conhecer com as mãos onde estavam a bancada, a campainha, o carro de parada. Quando a energia de emergência assumiu, a ala ganhou uma luz amarela de outra década. As bombas dos quartos críticos seguiram firmes, os monitores recomeçaram a cantar seus hinos de linhas e números, e o relógio antigo bateu 3 badaladas fora de hora, como quem tosse para avisar: ainda estou aqui. Quando cheguei ao 2B com a lanterna de cabeça, a Jo já ajeitava o oxímetro da dona Nair, que preferia dormir com a mão fora do cobertor para o sangue circular. Henrique veio correndo do 3A dizendo que o quadro de disjuntores do fundo estava chiando. Fui ver. O corredor fundão tem piso de tacos gastos que rangem a cada passo como se comentassem as decisões. O quadro, metálico, estava fechado, pastilhas antigas catalogadas com letra de engenheiro aposentado. O chiado vinha não dele, mas da luminária comprida do teto, que tentava acender sem sucesso, e devolvia um brilho intermitente no vidro da janela. Quando abri a veneziana, a tempestade fez questão de entrar com respingos de água fria no rosto. Fechei. No reflexo do vidro, por um momento, juro que vi alguém cruzar o corredor carregando um cilindro de oxigênio pequeno, desses de transporte. Virei para encarar, nada, só o corredor com 3 baldes alinhados e o aviso amarelo piso molhado. Voltamos ao posto. O telefone interno do Tério chiou, o segurança dizia que uma parte do anexo tinha apagado por completo, que a manutenção estava subindo. Agradeci com a voz dos que preferem continuar andando. À 1h10, o 1A tocou campainha. O senhor Álvaro, hipertenso, voz de rádio pedia o comprimido redondo, o das 8 da noite, confuso pelo relógio sem números do quarto. Expliquei, ofereci água morna, ajeitei o lençol. Quando saí, no puxador da porta, havia pendurado um termômetro de coluna de álcool, daqueles antigos, preso por um fio de algodão. Não usamos mais aquilo.
Levei para o posto pensando ser brinde de algum armário esquecido. A Jo franziu a testa. De onde você tirou isso? Dei de ombros. Henrique sorriu sem saber onde guardar o sorriso. Às 1h33 o gerador oscilou, as bombas deram um soluço sem desconectar, e, por um segundo, o corredor ficou só com a luz amarela do relógio. O ponteiro grande tremia levemente. Eu sei porque fiquei olhando, contando a própria respiração para mantê-la mais certa que a do relógio. Nesse mesmo instante, o 3 se tocou. Dona Lourdes, pós-operatório, insônia velha, chorou dizendo que alguém passará a mão levemente nos cabelos dela, como minha mãe fazia. Disse que era bom, mas que a assustou. Verifiquei sinais, tudo estável, conferi fixação do acesso, falei do temporal lá fora para trazê-la para aqui dentro. Ao sair, notei um perfume muito antigo, floral, água de colônia que minha avó usava nos domingos. Cheiro não é prova, mas a gente registra como quem dobra a fronha do travesseiro antes do próximo turno. Às 2h02, o gerador firmou. O rádio da manutenção chiava termos técnicos. Pelos alto-falantes do corredor ouviu-se, 2 vezes, uma mensagem cortada: atenda, manter portas, e morreu. Jo preparava medicações das 3 horas com seu método de sempre: bandeja à esquerda, etiquetas por horário, checagem dupla em voz baixa. Henrique conferia estoque de equipo número 20, e eu atualizava o quadro. O relógio antigo bateu 2, depois 3, depois parou. Ele bate quando quer, disse a Jo, como se estivesse justificando uma criança teimosa. Eu sorri sem dentes. O plantão tinha a textura de pano úmido. Às 2h19, a luz de emergência do 2D falhou. Fui com a lanterna. Na cabeceira, o senhor Compok dormia de lado, a respiração obedecendo o masque de oxigênio. Na prateleira estreita, vi uma caixa de metal com o emblema velho do hospital, amassada num canto. Abri por reflexo de curiosidade. Dentro, um carretel de linha azul, 2 ataduras de gaze, uma tesoura pequena com cabo gasto. E um cartão com letra bonita: trocar decúbito às 3 horas, lembrar o lado direito. Não era material de agora. O papel tinha a cor de documento guardado em livro. Levei a caixa ao posto com o cartão dentro. Alguém deixou isso no 2D, mostrei. A Jo não pegou. Isso é do tempo em que anotavam troca de decúbito em cartão preso na cabeceira, comentou, e voltou a etiquetar seriga. Henrique ficou curioso, mas preferiu ajustar o clipe do crachá. Às 2h57, o gerador normalizou por completo. O ar-condicionado antigo das salas respirou um fiapo de vento frio que correu o corredor inteiro, arrepiando os pelos do meu braço por debaixo do moletom. Foi nesta hora que o quadro de luz do fundo estalou, um estalo seco, de madeira velha, e a luminária que teimava apagada resolveu acender. A luz era mais quente do que as outras, e, sob ela, as marcas de goteira no teto pareciam mapas de rios conhecidos. No vidro, um reflexo atravessou de novo o corredor. Diferente desta vez, um carrinho de medicação de metal, daqueles de 2 prateleiras sem gaveta, empurrado com cuidado. O barulho? Tilintar de vidrinhos tocando-se de leve. Corri para ver. O corredor me devolveu somente o zumbido do ar e o pingo regular no balde. No chão, um caminho de gotinhas, não de água, mas de algo mais espesso, talvez xarope derramado de eras atrás. Toquei com o dedo. Só poeira e imaginação. Limpei a mão no jaleco, ri de mim mesma para eu mesma, voltei. Às 3 horas, vocês sabem, é a hora em que o hospital troca de assunto. Fizemos a volta dos quartos juntos. No 2D, viramos o paciente para o lado direito, conforme o cartão antigo. A Jo ajeitou a fronha com um gesto que não era dela, mas ficou bonito nela. No 3C, deixamos água morna e uma compressa fria. No 1A, o Sr. Álvaro pediu para apagar aquela luz de igreja, querendo dizer a luz de emergência, e eu expliquei que aquela não apaga. Ele suspirou como quem aceita o mundo como ele é. No posto, o telefone tocou, portaria. A manutenção encontrou um quadro elétrico secundário que nem constava no mapa do prédio,
na ala antiga, perto dos armários de metal. Tá com cheiro forte de alfazema. Vocês usaram algum produto? Eu e Jô nos olhamos. Henrique perguntou: alfazema o quê? Agradeci, disse que não, que aqui só álcool gel, clorexidina, o de sempre. Às 3h23, acabou a chuva. O silêncio depois da tempestade é de uma educação absurda, relembra os barulhos de antes com cuidado para não invadir os de agora. Fomos à copa. As xícaras de ágata alinhadas no escorredor davam uma disposição de casinha de boneca. A janela, alta, emoldurava um céu ainda sem cor. A Jo mexia no açúcar como quem lê as borras do café, e o Henrique finalmente relaxava os ombros. O relógio antigo bateu 5 vezes. Olhamos os 3 ao mesmo tempo. Não eram 5 horas. A lâmpada da luminária do fundo oscilou, e o corredor, por um segundo, pareceu mais comprido. Não tive medo. Tive aquela sensação de quando uma frase antiga faz sentido numa conversa de hoje. Antes das 4 horas, passamos de novo no 2D. Na prateleira, a caixinha de metal já não estava. Procurei com os olhos, com a mão, com a lanterna, nada. Talvez alguém da limpeza levou, disse o Henrique, aliviado por dar ao sumiço um nome comum. Talvez, concordei, anotando no meu caderno cinza, caixinha metálica antiga, 2D, sumiu 3h40. Às 4h12, o elevador da ala antiga abriu e fechou sem ninguém chamar. Quando a porta recuou, do lado de fora, alinhadas no chão, havia 3 meias-luas de água, como se alguém tivesse apoiado ali um cilindro molhado. Jô passou, limpou com um rodinho, e seguimos. Às 5 horas, a luz do dia decidiu nascer. A ala antiga sempre parece mais nova quando o sol entra, como se orgulhasse de ter ficado de pé mais uma noite. Entregamos medicações, colhemos sinais, reencaminhamos exames. No fim, enquanto fechava evoluções, abri meu caderninho no bolso para guardar o elástico extra. Um papel que não era meu estava dobrado lá dentro, cartão pautado, letra bonita, obrigada por virar. Obrigada por continuar. Sem assinatura, sem ponto, mas eu juro que o papel tinha cheiro de sabonete de antigamente. Guardei de volta como quem guarda foto na carteira. Na passagem de plantão, contei o que valia a pena contar. A equipe do dia gosta de ouvir só o que pode ser medido. Eu entreguei os números. A Jo entregou os horários. O Henrique entregou as dúvidas como quem devolve chave emprestada. Na saída, no corredor, passei a mão na madeira da porta da ala antiga, que tem uma lasquinha bem no canto. A lasquinha é do tempo, mas a madeira parecia quente, como se tivesse guardado passos a noite toda. Quando pisei na rua, o cheiro da cidade lavada me encheu de sono e de uma paz esquisita. O relógio do meu pulso marcava 7h11. O do posto, lá dentro, talvez estivesse batendo horas que não existem. E tudo bem. Alguns lugares do hospital preferem organizar o tempo pela forma como a gente toca nas pessoas ou ajeita uma fronha, vira um corpo, segura uma mão, do que pelo que os ponteiros mandam. Na UTI oncológica o tempo não corre, ele decanta. Cada minuto desce, acumula no fundo do turno, e o que fica em suspensão são respirações medidas, apitos calibrados, bombas programadas com a precisão de quem aprende a dominar o invisível. Eu trabalho ali há 4 anos e ainda me surpreendo com o silêncio que existe entre 2 bips, aquele intervalo minúsculo em que o corpo do paciente decide continuar. O plantão da história foi numa terça. Terças costumam ser mais cheias de visitas de médico e menos cheias de visitas de gente. À noite, porém, todo mundo concorda em falar baixo. Nossa UTI tem 8 leitos, separados por biombos de vidro fosco que refletem a equipe como fantasmas ocupados. Há 23 horas, fizemos a conferência de bombas, morfina no 1, noradrenalina no 2, heparina no 4, vancomicina no 6, dieta enteral no 7. A técnica Jana alinhava equipos como quem penteia cabelo de boneca com paciência. O Dr. Pedro fazia round final com um caderno próprio que ninguém sabe onde ele compra. Eu marquei no quadro as metas de diurese, os parâmetros de ventilação,
e anotei discretamente de chamar capelão PS Edna, 8, amanhã cedo, a pedido da família. O ar tinha cheiro de clorexidina e das flores que alguém esqueceu no corredor porque não entram na UTI. Às 0h21, a campainha do leito 3 piscou. Não apitou, não tocou, piscou, um piscado curto, tímido. Fui até lá. O Sr. Osmar dormia sob sedação leve, rosto mais calmo do que quando chegou. A campainha ficava ao alcance das mãos das visitas, mas ele estava só. Verifiquei conector, cabo, testei o botão, perfeito. Voltei ao posto. Às 0h24, novo lampejo, desta vez no leito 5. A Silvia, paciente nova, pós-quimio, cabelos já curtos de recomeço, olhos acordados mesmo fechados, respirava ao ritmo do soro. A campainha piscou como quem engole a coragem e não fala. Sorri de canto, fiz checagem no painel. Jana disse, deve ser interferência, e seguia o ritual de etiquetar seringas com letra redonda. Às 0h37, o leito 8 chamou, desta vez sonoro, pequeno trim seguido de luz âmbar. A S. Edna estava vigil, na cama, com um olhar muito vivo. Filha, desculpa a chamar, ela sempre pedia desculpa. Senti um peso no peito, mas acho que é saudade. Segurei a mão dela. Quer que eu ligue para sua filha? Ela sorriu daquele jeito de quem guarda um segredo de doce na bolsa. Não agora. Você pode ficar aqui um pouquinho? Fiquei. O bip compasso e a respiração dela foram afinando como orquestra que acha o tom. Quando voltei ao posto, Jana comentou: você reparou que hoje o bip do monitor do 2 está meio macio? Era verdade. Mesma frequência, mas o timbre parecia menos metálico. Eu ri, a UTI tá afinando. À 1h05, o Dr. Pedro foi embora, deixou as pendências organizadas. À 1h12, ouvi um barulho de rodinha de cadeira no corredor, vindo da antessala. Fui ver. Nada. Só a maca de transporte encostada no canto, travas firmes, lençol bem dobrado. Fechei a porta. No vidro, meu reflexo cansado. Atrás, por 1 centímetro de imaginação a mais, pareceu haver alguém passando com um bloco em mãos, anotando. Virei rápido. Vidro apenas, luz apenas. De volta, o leito apitou um alarme de oclusão de bomba. Soltei o conector, limpei, retomei infusão. Obrigada, disse a senhora Lourdes, que raramente falava. Pelo cuidado. Sorri com os olhos, que são o que a gente mais usa numa UTI. Às 1h33, as luzes das campainhas começaram a se acender em sequência, sem som. 2, 5, 3, 7, uma linha silenciosa pelo corredor, como pirilampos tímidos. Jana gelou no lugar. Isso é pegadinha de madrugada, tentou brincar. Chequei o painel central, nenhum chamado efetivo, nenhum botão pressionado. Só as luzes. Caminhei leito a leito, tocando nos encostos, verificando aterramento, escutando o sussurro da máquina de ventilação que lembra as ondas de um mar ensaiado. No leito 6, a bomba de vancomicina ganhou o ritmo de metrônomo, certinha. No leito 5, a Silvia abriu os olhos e disse baixinho: tem alguém rezando, sem ponto final. Quer que eu chame o capelão? Não. É uma moça. Ela sabe dobrar lençol melhor que eu. Engoli seco um sorriso. Então deixa. Ela sabe o que faz. Às 2h, abri a sala de materiais para pegar equipo e esparadrapo. Lá dentro, arrumação impecável, cheiro de plástico novo e pó de luva. Em cima da bancada, alinhados, 5 clipes metálicos de prontuário em fila, todos abertos. Não foi ninguém da noite. Jana não mexe em clipes sem necessidade. Fechei um por um, como se estivesse guardando boquinhas que sussurram. Quando voltei ao corredor, a luz âmbar do 8, da S. Edna, acendeu. Filha. Tô aqui. Você pode virar a fotografia? Na mesa, uma fotografia de papel, daquelas que a família trouxe, mostrava a S. Edna abraçando 2 crianças de uniforme da escola. Vira pra lá,
Pro céu, ela disse, que assim elas descansam um pouco. Virei. Ela respirou melhor. As bombas continuaram com o compasso macio. Às 2h27, o oxímetro do leito 4 caiu por mau contato. Recoloquei no terceiro dedo, aqueci com o calor da mão, funcionou. No 3, a sedação de Osmar pedia ajuste fino. Na tela, vi minha própria silhueta refletida, e por trás dela, por um lapso, um coque firme. Pesquei devagar. Fui prática, escala de Ramsay, ajuste na bomba conforme prescrição, anotação no quadro, e vida que segue. Às 2h41, o alarme geral soou, não por paciente, por rede, um pico de energia que fez os monitores reiniciarem. Durou 4 segundos. 4 segundos em UTI são o suficiente para que as mãos saibam o caminho de tudo de olhos fechados. Quando a rede estabilizou, as campainhas acenderam, todas. Silenciosas, firmes. E apagaram. Fiquei com a sensação de ter presenciado um aceno. Às 3h03, eu e Jana fomos aquecer compressas na água morna. A antessala, de azulejo frio, tinha um espelho antigo encostado na parede, porque a manutenção ia instalar outro no dia seguinte. Enquanto a água esquentava, olhei de relance e vi, no reflexo, uma enfermeira mais velha passando a mão nas barras do leito 2, conferindo se estavam travadas, como ensinavam nas escolas de antigamente. Virei para agradecer o cuidado que minha imaginação insistia em chamar de gente. O corredor estava vazio. Você viu? Jana perguntou, voz de quem tem medo de estar vendo sozinha. Vi a UTI se arrumar sozinha, respondi, e ela riu aliviada do meu jeito de dizer. Às 3h19, senti o corredor mais perfumado. Não era anestésico, nem clorexidina, nem sabonete neutro. Era aquele floral manso de água de colônia, outra vez. A Sílvia, do leito 5, dormia com o rosto tranquilo. O monitor batucava uma melodia fácil. O Dr. Pedro não estava, mas parecia que alguém fazia round, o ar andava de cama em cama com a atenção certa. No leito 8, Edna mexeu os lábios como quem reza sem barulho. Ela já está aqui, filha. Quem? Edna. A que dobra lençol. Ela disse que hoje ninguém vai partir com a cama bagunçada. Senti os olhos arderem de cansaço e ternura. Fui checar o leito 1, e a barra estava com a trava ajeitada de um jeito melhor do que o meu. Anotei mentalmente agradecer, sem saber a quem. Às 3h47, um acompanhante na sala de espera bateu à porta de vidro, pedindo água. Entreguei e voltei. Ao passar pelo painel central, vi um aviso que não lembrava de ter configurado. Rotina 5 horas, virar decúbito lado esquerdo, leitos 2, 3, 5, 7. Pode ser que eu tenha deixado marcado mais cedo, pensei, mas eu não deixo aquele tipo de lembrete no painel, costumo anotar no meu caderno. Abri o caderno. Não estava lá. Jana não programa painel. Dr. Pedro não mexe nisso. A UTI mexe? Talvez. Às 4h15, a UTI sustentava um silêncio que não era ausência. Era presença bem distribuída. Passamos leito a leito medicações das 4 horas. No 2, o paciente recém-estubado apertou de leve minha mão como quem comenta um sonho. No 3, o Osmar serenou o senho. No 5, a Sílvia sorriu no sono. No 7, a dieta corria com som de chuva fina. Às 4h38, o telefone do posto tocou. Portaria. Irmã do hospital pediu para avisar que vai passar na UTI às 6 horas para uma oração rápida, se estiver tudo bem. Agradeci, claro. Quando desliguei, a luz âmbar do 8 acendeu. Filha. Tô aqui. Você pode abrir só um pouquinho a janela? Posso. A janela da UTI abre 2 dedos só para o mundo entrar com parcimônia. Abri. Veio um vento de madrugada, cheiro de rua lavada e pão de padaria a caminho. Edna fechou os olhos como quem escuta rádio de pilha antigo. Às 5 horas, cumprimos a rotina de virar decúbito. Fizemos em silêncio de equipe afiada, cada um sabe onde apoiar, onde segurar,
como contar até 3 sem dizer 3. Quando terminei no leito 5, a Silvia abriu os olhos e disse: "Obrigada, moça." "De nada." "Não você. A outra." Engoli um riso que quase foi choro. "A outra agradeceu também", respondi, e ela pareceu entender. Às 5h22, um som que não é de UTI atravessou o corredor, parecia papel sendo dobrado. Fui ao posto. Em cima da bancada, alguém havia deixado uma folha pautada com letra bonita: "Obrigada por manter as mãos ocupadas." Aqui, o medo respeita quem dobra a fronha. Não tem assinatura, só um PR pequeno, ponto final quase invisível. Olhei para Jana, que segurava uma seringa e escolhi a palavra. Eu encontrei um clipe no bolso que eu não pus. Ela exibiu. O clipe era do modelo antigo, com o emblema velho do hospital em miniatura. Talvez o almoxarifado. Começamos a inventar desculpas, e rimos do nosso jeito de não estragar o que estava bom. Às 5h50, a irmã do hospital chegou. É uma mulher miúda, de coque preciso e olhar que sabe a distância exata entre cuidado e invasão. Pediu licença, fez uma oração breve, sem promessas, e saiu. No caminho, passou a mão no corrimão como quem diz obrigada a quem carregou o peso junto. Quando ela virou a esquina, as campainhas acenderam todas, silenciosas, por um segundo, e apagaram. Eu disse baixinho, "Bom dia", ao ar. A UTI respondeu com bips afinados. Às 6h10, familiares começaram a chegar para as primeiras notícias. Entreguei evoluções, números, percentuais, planos. No meio, com a voz que a gente usa para o que não cabe nos números, uma filha apertou minha mão e disse: "Obrigada por tratar da minha mãe como gente." Eu disse que não sei fazer de outro jeito. Às 6h40, o céu resolveu ficar laranja por 2 minutos, coisa rara naquele lado do prédio. A luz entrou pelas frestas, e o vidro devolveu sombras menos cansadas da equipe. Vi a minha, vi a da Jana, e por cima, por um instante, uma outra, coque firme, mãos atentas. "Obrigada", falei com a boca quase fechada. "Disponha", me respondeu o silêncio, com o perfume de água de colônia passando depressa. Na passagem de plantão, distribuí as tarefas do dia, deixei as observações do tipo que os olhos entendem. No final, fechei o caderno. Dentro, alguém tinha colocado, não sei quando, um papel pautado pequeno com 2 palavras: "Até logo." Dobrei de volta, guardei no bolso interno do jaleco, aquele que a gente reserva para lembretes que não podem molhar. Saí da UTI com a sensação de que as campainhas aprenderam a falar sem precisar tocar, que as bombas tocam metrônomo quando o medo quer acelerar, e que, enquanto houver alguém disposto a virar a fronha com cuidado, as horas dentro daquele aquário de vidro vão continuar decantando do jeito certo. Você acabou de ouvir 3 testemunhos arrepiantes do mundo das enfermeiras, histórias que atravessam a linha tênue entre o cuidado e o inexplicável. Se essas vozes ecoaram na sua mente e mexeram com a sua imaginação, não vá embora sem deixar a sua marca aqui. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, porque todos os dias trazemos novos relatos que vão desafiar a sua coragem. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que gosta de sentir aquele frio na espinha, e diga nos comentários, qual dessas histórias ficou martelando no seu pensamento. Eu sou a Sara, e estarei aqui, sempre pronta para guiar você pelos testemunhos mais sombrios da noite. Até amanhã, se tiver coragem de voltar.